canal Emma Covers e este é mais um vlog na cama com a Emma. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto que acabou entrando na minha vida bem recentemente. Então, acontece que desde muito nova eu não tinha muita informação sobre neurodivergência, sobre pessoas que convivem com essa questão de serem neurodivergentes, ou o termo mais usado, neuroatípicos, né? E então isso para mim é uma coisa que eu nunca tinha realmente parado para pensar, né? E a minha vida foi indo, eu sempre percebendo certas coisas diferentes em mim, em questão de socialização, rigidez cognitiva, seletividade alimentar e hábitos, estereotipias que eu achava que eu era um pouco diferente, mas até aí eu não tinha uma noção de que realmente era uma neurodivergência, né? Então, para mim, a única coisa que eu sabia mesmo era que eu tenho TDAH, isso eu sei desde muito criança, hiperativa, mas até aí, para mim, eu levava uma vida até normal. Eu comecei a conviver com uma pessoa que é neurodivergente, ou seja, mais especificamente, ela é autista. E a gente foi começando a conviver, começamos a ter esse convívio, e eu, enfim, de início, não prestei tanta atenção não, por vários motivos de vida ser corrida e tal, mas enfim, eu não percebia várias coisas parecidas. Até que com o tempo, essa pessoa chegou e comentou, olha, eu tenho percebido várias coisas em comum, vários hábitos comuns, várias características comuns, o que provocou uma suspeita, uma suspeita na qual eu poderia ser autista também. E aí eu mesmo passei a me observar com relação a isso. E eu cheguei à conclusão de que a pessoa estava certa. A partir daí eu eu comecei a refletir sobre o assunto e passei a querer pensar e tá fazendo uma investigação mais profunda. Então eu procurei uma especialista, uma neuropsiquiatra, tive algumas sessões com ela e ela me encaminhou para uma neuropsicóloga para estar fazendo uma investigação. Eu fui até essa neuropsicóloga e procurei estar fazendo essa investigação. Foram 3 meses, indo várias vezes nesse consultório, toda semana no consultório da psiquiatra, da psicóloga, e em conjunto, após 3 longos meses, o diagnóstico foi sendo observado, mas o processo em si, eu passei por testes cognitivos, conversas, análises, e esse aqui é um laudo que após 3 longos meses eu tive, Este aqui é o meu laudo, tá? São 18 páginas. Foram muitas questões a serem observadas. Testes para ver sobre a minha comunicação social, minha cognição social, motivação social, padrões restritivos e repetitivos, comunicação, interação. Vários outros testes cognitivos para observar o meu raciocínio visual, funções cognitivas. Assim, é complicado, eu não vou falar, mas são 18 páginas, isso aqui, então, todo o meu lado. A psiquiatra descreveu todo o estudo que ela fez sobre mim, a avaliação dela nesse laudo, descrevendo sobre as conversas, sobre os testes. Inclusive, não foi só comigo que ela conversou com o meu genitor, com a minha genitora, meu pai e minha mãe, e pessoas da família,
para estar buscando ali desde a minha infância. Porque, na verdade, o autismo, ele vem com a pessoa desde que ela é ali desenvolvida no ventre. Não é uma coisa que se desenvolve do nada, ela já nasce assim. Então, isso vem de muito, desde antes dela nascer. Portanto, essa investigação é profunda, lá da infância. Desde, por exemplo, então assim, eu vou compartilhar com vocês algumas características minhas que vêm disso. Por exemplo, minha restrição alimentar vem do berço, porque desde quando eu nasci eu não aceitei o leite materno de fórmula, não importa. Eu não aceitava o leite, não gostava do cheiro, da textura, chorava, não queria mamar, e aí eu fui ficando muito magra, sabe? Eu já nasci muito pequena, eu nasci com a síndrome genética chamada síndrome de Turner. Mas enfim, o fato de eu não me alimentar, né, foi ficando preocupante. Então eu comecei a comer, né, comidas sólidas com 3 meses. Por exemplo, arroz empapado com caldo de frango, porque realmente eu não aceitava nada. O máximo que eu cheguei a comer era aqueles danoninhos. Tinha que ser o danoninho específico, que era o de morango. E era o único que eu aceitava comer às vezes. Mas enfim, isso começou, né, quando eu nasci, então eu já era dessa maneira. Não conseguia dormir bem, eu chorava muito porque eu não conseguia dormir, muito irritada. E assim, as minhas estereotipias foram começando muito cedo, com sempre a mãozinha dobrada, uma forma de conforto, é, bater palminhas também, toda vez que eu tava animada, sei lá, tipo, estereotipias com as minhas mãos, eu tinha muito. Eu também senti uma dificuldade enorme com relação à socialização. Não que eu não gostasse de fazer amigos, na verdade eu queria fazer amigos. Só que a questão é, eu não sabia como interagir da maneira que era como você vê. Eu não tinha filtro na hora de falar com as pessoas, isso às vezes incomodava. O meu jeito de brincar já era diferente, até porque eu também não entendia muito bem essas brincadeiras que as outras pessoas brincavam. Eu tinha o meu próprio jeito de brincar, então geralmente eu brincava sozinha, porque as outras crianças da minha idade não queriam brincar comigo, né? Eu tinha uma amiguinha ou outra, o problema é que geralmente eu começava a brincar e logo eu me afastava, ou elas se afastavam, porque elas não sabiam lidar comigo. Eu também, muitas vezes, não tinha filtro para falar, falava as coisas assim, sem pensar, e isso é uma coisa que até hoje eu tenho. Então, dificuldade de socialização. Até que em questão de barulho eu não tinha tanto problemas, porque assim, minha audição nunca foi perfeita. Mas mesmo assim eu tinha um cansaço. As vibrações muito barulhentas me cansavam. Eu logo também me cansava nas festas, né? Eu não gostava muito. Corria um pouco, tal, chegava em casa toda desarrumada, mas eu tinha esse problema de fazer esses amigos. Até hoje eu tenho problema de socialização. Eu não tenho muito filtro e eu tenho uma bateria social extremamente, né, baixa. Mas enfim. Outra coisa também que com relação à rigidez cognitiva é comer sempre a mesma coisa. Eu tenho dificuldade de mudar o que eu como. Isso sendo um problema, inclusive, por exemplo, quando eu viajo, né? Eu não consigo comer comidas com texturas diferentes porque o meu paladar não aceita. Eu não consigo comer, não desce. Então eu já passei por muitas dificuldades com relação a isso também, em viagens em lugares diferentes. O meu diagnóstico é de um, né? Eu sou nível 1 para 2 de suporte. Eu preciso de suporte para muitas coisas. Eu simplesmente tenho dificuldade de por exemplo, às vezes coisas simples aqui do apartamento eu tenho dificuldade de lidar, como cozinhar. Eu não cozinho porque da última vez que eu tentei, eu pus fogo na cozinha ali, quase foi fogo no apartamento inteiro. Então, a partir daí eu decidi
passar a pedir do iFood, né? Porque realmente foi muito arriscado. Realmente foi algo que me deixou muito assustado, então eu prefiro pedir para que não corra o risco novamente. Eu também tenho dificuldade, por exemplo, em lidar com organização, né? Isso também tem coisa do TDAH, mas enfim. Aí a partir daí, né, eu 3 meses recebi o diagnóstico, fui lá na psiquiatra da, do meu lado, que a neuropsicóloga fez. E a partir daí já entrei no processo para pegar a minha CIPTEA, que é a minha carteirinha de identificação. Que é essa carteirinha aqui. Entende? Ela tem. Aqui em cima ela tem, né, o símbolo do autismo. Aqui tem o meu número de registro, né? A minha CID, tem o meu número de registro e tudo mais. Enfim, aí esse aqui é um daqueles colares onde você, né, põe aqui no pescoço. E aí a partir daí você coloca, né? Você, como eu entro não tem crise de supermercado, você pode estar pegando a preferencial. Porque para mim ir no supermercado é um desafio muito grande, eu dou muita crise, principalmente que eu tenho muito trauma com o supermercado. Então para mim é muito difícil. Aí a gente usa, né, com essa cordinha, com o quebra-cabeça. Eu gosto muito do rosa. Eu tenho do branco, mas eu prefiro esse cor de rosa. Então é isso, né, que você vai passando. Então não é que qualquer pessoa vai ser autista, né? Hoje em dia as pessoas pensam que é fácil. Não é que qualquer um pode pegar o diagnóstico. As pessoas têm que procurar, né, a profissional, tem que procurar um profissional na área, né, e fazer essa investigação. Para mim foram 3 meses, conversando com pai, com mãe, com família, vendo aí até a infância, para que possa realmente ser, né, vistoriado isso. E essas são realmente as minhas principais dificuldades, sendo eu autista. As pessoas podem pensar, nossa, mas ela se comunica tão bem. Mas é porque vocês não veem por trás, é porque vocês não veem no dia a dia. Quando eu gravo vídeo, eu preciso fazer vários takes e pensar. Inclusive, por exemplo, eu já tinha gravado esse vídeo, eu já tinha gravado um vídeo antes, mas ficou horrível porque eu acabei que não sei, eu inventei de querer fazer assim no impulso e não fiz um roteiro, o que deu muito ruim. Então eu resolvi gravar novamente. Mas enfim, ah, as minhas maiores dificuldades é em questão de socialização, porque realmente eu não tenho filtro, não entendo sarcasmo, né, com relação à interpretação. As pessoas são sarcásticas comigo e eu simplesmente entendo tudo no literal, não percebo sarcasmo. Inclusive, isso é uma coisa. Geralmente as pessoas falam algo, né, quando elas tentam fazer uma piada e eu não entendo e fico olhando sem entender, ou sarcasmo, ou indiretas, eu não entendo. É muito difícil para mim pegar a linguagem corporal. A minha rigidez cognitiva, eu detesto quando sai, né, eu tenho crises quando algo sai do programado, quando algo sai fora do que eu planejei. Isso me deixa extremamente transtornada, em crise. E essas são as restrição alimentar. E geralmente os meus maiores prejuízos. Recebi isso ainda ano passado, mas eu precisei de um tempo para processar tudo isso, para estar, né, tendo esse tempo meu para pensar no assunto, me descobrir como uma pessoa autista e entender realmente o mundo a qual eu sempre vivi, né, e achava que todo mundo vivia nesse mesmo mundo. Aí eu descubro que não. Eu, além da carteirinha, eu também uso essa pulseirinha de quebra-cabeça e, né, é uma identificação também. E eu pensei assim, eu quero também comprar um cordão de girassol, mas realmente para mim o que mais faz sentido é realmente
o quebra-cabeça. E para encerrar o vídeo de hoje, vai ter, né, novidades no canal logo logo, tá? Eu estou dando uma repaginada tanto no perfil do canal quanto no banner, thumb de vídeo. Então vamos, depois de 3 anos, ter uma nova cara no canal. E eu estou muito animada. E eu agradeço muito a todos vocês que me acompanham há tanto tempo. Nós estamos chegando numa marca de 5.000 inscritos e para mim é uma vitória, que é uma coisa que eu estou esperando há muito tempo. E eu espero que vocês continuem acompanhando o canal, porque é com muito amor e carinho que eu faço esses vídeos para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem que eu faça uma parte 2, né, vocês comentem aqui nos comentários. E é isso. Eu agradeço muito mesmo. Então, beijos da Emma pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!